O que você conhece sobre a história do Brasil? Você já parou para pensar sobre que narrativas os livros de história nos contam sobre a chegada dos africanos no país? Você já parou para pensar como seria viver em um país, em um lugar que não te recebe como um igual? Que você chegou a este país sabendo que você trabalharia de forma forçada nesse território. E mais ainda, que passados séculos depois dessa história, você tivesse uma pretensa liberdade promulgada, mas sem nenhuma condição de sobreviver nesse território. Esse é o convite para a história real do Brasil que não nos contaram nos livros de história e que a gente tem a oportunidade de conhecer um pouco mais. A abolição no Brasil, ela precisa de uma atenção muito grande da nossa parte em relação a como essa história é contada, né? A gente ainda encontra, infelizmente, nos nossos livros de história, uma narrativa oficial, né, que distancia o protagonismo de pessoas negras dentro desse processo de escravização. Então, não podemos pensar na abolição da escravização no Brasil, ignorando o movimento abolicionista, né? Especialmente dos abolicionistas homens e mulheres negros que lutaram para que houvesse essa condição, para que, enfim, a princesa Isabel pudesse então promulgar a Lei Áurea que coroou esse processo. Nos nossos livros de história, mesmo ainda contando com a Lei 10.639, que já desde 2003 torna obrigatório o ensino de história e cultura negra e africana e indígena no país, a gente ainda vai encontrar nos nossos livros didáticos e paradidáticos uma narrativa que não inclui pessoas negras dentro desse protagonismo. Além dessa ausência histórica da presença e desse protagonismo negro na abolição, temos o problema que o professor Hélio Santos nos ensina, que é o longo 14 de maio. O dia seguinte após a abolição da escravização, tornou praticamente inviável a população negra viver naquele Brasil no final do século XIX, tivesse as mínimas condições do ponto de vista econômico, social e até mesmo político de existir uma igualdade, de poder exercer suas atividades profissionais dentro de uma sociedade que era até então escravocrata do dia para a noite, mas que existia ainda muito preconceito. Então, o histórico da desigualdade no Brasil, ele vem desde o Brasil colônia, passou a República Velha, entrou nos nossos períodos aí republicanos, com o período de exceção da ditadura, e perpassa, mesmo depois da redemocratização com a Constituição de 88, até os dias de hoje. Então, a gente pode dizer que precisamos ainda no nosso país de uma segunda abolição, uma abolição da desigualdade social, uma desigualdade que ela está fundamentada em aspectos, sim, de raça, gênero, porque exclui a comunidade negra, exclui as mulheres. As mulheres tiveram aí o direito de, por exemplo, votar, de poder trabalhar com liberdade, sem responder aos seus maridos, aos seus esposos, apenas nas décadas de 30 em diante. Então é fundamental, dentro desse processo de abolição, o que significa a abolição? Né? Se nós pensarmos pura e simplesmente nesse processo que a história oficial nos conta em relação à princesa Isabel, a gente vai pensar que foi tudo nos dado, tudo foi ofertado a essa população, e não é verdade. A população brasileira preta, de mulheres, de indígenas, ela ainda sofre com um histórico de desigualdades. Então nós precisamos de uma verdadeira abolição de todo esse processo histórico. Poderia ser recontada se nós soubéssemos melhor como ela começou. Se nós soubéssemos que os nossos ancestrais sofreram tanto e que não houve uma dádiva, mas que existe, na verdade, uma dívida que ainda não foi paga a todos os brasileiros e todas as brasileiras quando a gente pensa sobre a situação da abolição da escravização no Brasil. E do quanto isso afeta até hoje a trajetória de desigualdade que existe entre a nossa população.
Pensar sobre a história não é uma página virada que precisa ser ignorada, mas tem um papel importante naquilo que nos constitui e principalmente naquilo que faz com que sejamos uma nação próspera. E não é possível pensar em abolição da desigualdade no Brasil hoje ignorando um aspecto fundamental que é políticas públicas. E o que são políticas públicas? Políticas públicas são programas, são leis, são iniciativas, são oportunidades que o Estado oferece à população brasileira de exercer a sua cidadania com qualidade, de exercer cidadania com respeito e com dignidade. E se nós puxarmos a nossa memória de tudo que vem acontecendo no nosso país nas últimas décadas, a gente vai perceber que sim, a nossa cidadania vem sendo negligenciada. E é papel do Estado exercer esse papel fundamental de produção de políticas públicas. Mas esse Estado também só vai se tornar possível se nós, enquanto cidadãs e cidadãos, também fizermos as nossas escolhas políticas com esse pensamento. Então, o processo de abolição verdadeiramente passa também por um processo de ressignificação da nossa liberdade de pensamento, da nossa liberdade de escolha e da responsabilidade que nós temos enquanto homens, enquanto mulheres, enquanto negros, enquanto indígenas, mas sobretudo enquanto brasileiros, de fazer com que essa sociedade brasileira seja de fato igual.